Março de 2023. Um pedido de emergência entra às pressas nos tribunais do Rio de Janeiro. O número no papel é assustador: 11,9 bilhões de reais em dívidas. O Grupo Petrópolis, um dos maiores e mais temidos impérios cervejeiros da América Latina, entra oficialmente com um pedido de recuperação judicial. O objetivo? Evitar que as portas de suas mega fábricas fossem trancadas e seus bens apreendidos no meio da noite. Durante anos, eles foram o titã implacável que ousou desafiar a hegemonia da todo-poderosa Ambev. No auge, o Grupo Petrópolis construiu superfábricas colossais, capazes de jorrar bilhões de litros de Itaipava e Crystal. Eles inundaram o país com publicidade agressiva e chegaram a comprar os direitos de nome de um estádio da Copa do Mundo. O dinheiro parecia infinito. Mas hoje, o silêncio ecoa onde antes havia o rugido das máquinas. Linhas de engarrafamento monumentais começam a parar. Fornecedores quebram e mais de 20 mil trabalhadores diretos que dedicaram suas vidas às caldeiras de fermentação olham para o futuro com o medo estampado no rosto. Como um império que alcançou a vice-liderança no concorrido mercado brasileiro de cerveja, vendendo milhões de latas a cada nascer do sol, desmorona tão rapidamente sob o peso de um rombo financeiro inexplicável? A resposta vai muito além dos barris de lúpulo e malte. Esta é a anatomia de um colapso construído a portas fechadas. É o retrato cruel de como a ganância desmedida, os esquemas de lavagem de dinheiro da Operação Lava Jato e uma sangrenta guerra civil entre pai e filha destruíram o Grupo Petrópolis. No final da década de 1990, o mercado brasileiro de cervejas era um campo de batalha implacável, dominado por titãs. Marcas centenárias como Brahma e Antártica travavam uma guerra colossal por cada centímetro de prateleira de supermercado e cada geladeira de bar. Uma rivalidade histórica que logo culminaria na fusão que criou a todo-poderosa Ambev. Para qualquer observador externo, tentar entrar nesse oligopólio era um ato de pura loucura financeira. A logística em um país de dimensões continentais como o Brasil esmagaria qualquer novato antes mesmo que o primeiro lote de garrafas chegasse aos consumidores. No entanto, onde o mercado via uma fortaleza impenetrável, um homem via a oportunidade de uma vida. Walter Faria não era um herdeiro de uma dinastia cervejeira europeia, tampouco um executivo com diploma de Harvard. Ele era um homem forjado no interior de São Paulo, nas estradas de terra e na poeira do comércio diário. Como um dos maiores distribuidores da marca Chincariol na região de Fernandópolis, Faria conhecia as veias e artérias do Brasil profundo melhor do que qualquer um. Ele sabia exatamente como uma garrafa viajava da caldeira da fábrica até a mesa de plástico de um boteco de esquina. Mais importante ainda, ele entendia a linguagem do dono do bar, a rotina do caminhoneiro e o desejo do consumidor final. Essa experiência bruta de campo lhe deu uma visão estratégica que nenhum executivo engravatado na Faria Lima possuía. Faria sabia que a guerra da cerveja não era vencida em degustações luxuosas, mas sim com distribuição implacável, margens espremidas e volume. O sucesso exigia oceanos de cerveja, mas ser um distribuidor bem-sucedido e enriquecer com o produto alheio não era suficiente para um homem movido por uma ambição quase devoradora. Faria não queria ser apenas a engrenagem eficiente que fazia o motor de outra pessoa girar. Ele queria ser o dono de toda a máquina. A oportunidade de ouro para essa transformação não surgiu nas planícies quentes do interior paulista, mas nas montanhas frias do Rio de Janeiro. A cervejaria Petrópolis havia sido fundada em 1994, uma pequena operação na região serrana fluminense que tentava sobreviver vendendo cerveja local para turistas e moradores. Em 1998, a empresa estava financeiramente sufocada. Sem escala de produção, sem poder de barganha com fornecedores de vidro e alumínio e com um maquinário ocioso, a pequena fábrica estava à beira do colapso definitivo, prestes a se tornar apenas mais uma nota de rodapé na implacável história do mercado de bebidas. Quando Walter Faria olhou para as instalações endividadas da cervejaria Petrópolis, ele não viu o fracasso iminente. Ele viu a fundação de um império. Em 1998, ele assumiu o controle da empresa. A transição foi tudo menos suave.
Faria trouxe a agressividade inclemente das ruas para dentro da sala de diretoria e para o chão de fábrica. Ele não tinha paciência para processos burocráticos, lentidão ou ineficiências operacionais. A cultura pacata da velha fábrica serrana foi rapidamente substituída por uma nova doutrina: expansão a qualquer custo. O foco deixou imediatamente de ser a pequena produção regional e passou a ser a fabricação em massa. O primeiro grande alvo dessa nova era foi a reestruturação da marca Itaipava. Até aquele momento, a Itaipava era uma cerveja de nicho, conhecida quase exclusivamente por quem subia a Serra Fluminense nos fins de semana. Faria mudou o rótulo, modernizou a percepção do produto e, o mais crucial, injetou a cerveja em sua vasta e já consolidada teia de distribuição logística. Ele sabia que o segredo para competir com as gigantes não era inventar uma receita mágica, mas garantir que a Itaipava chegasse mais rápido, mais gelada e de forma mais constante aos pontos de venda, com um preço que o consumidor da classe trabalhadora pudesse pagar sem hesitar. Os caminhões começaram a se multiplicar pelas rodovias, formando um exército silencioso que ganhava território noite após noite, bar por bar. Foi exatamente neste período de fundação que o verdadeiro DNA do Grupo Petrópolis foi forjado. A empresa foi construída à imagem e semelhança de seu novo dono, audaciosa, controladora e disposta a jogar pesadíssimo. Para crescer em um mercado onde os concorrentes tinham bolsos infinitamente mais profundos, Walter Faria percebeu rapidamente que precisaria de muito mais do que apenas boas rotas de entrega. Ele precisaria de capital massivo para construir novas fábricas. Precisaria de maquinário europeu de última geração. Precisaria de uma agressividade comercial que muitas vezes começava a flertar com os limites do risco financeiro e do que era sustentável a longo prazo. A semente do desafiante havia sido plantada no solo fértil do Brasil. A pequena e decadente fábrica nas montanhas do Rio de Janeiro começava a se metamorfosear em uma formidável máquina de guerra industrial. Nos anos que se seguiriam, o Grupo Petrópolis deixaria de ser uma distribuidora do interior para se tornar o maior pesadelo das grandes corporações cervejeiras do país. Mas as mesmas características que impulsionariam a ascensão meteórica da empresa, a quebra de regras, a velocidade vertiginosa e a fome insaciável por poder, já começavam a desenhar, em absoluto silêncio, o labirinto obscuro que décadas depois engoliria todo o império. O palco estava perfeitamente montado para a adentrada na Era de Ouro. O início do século XXI foi testemunha de uma das ascensões mais formidáveis, rápidas e implacáveis da história corporativa brasileira. O Grupo Petrópolis, outrora uma cervejaria agonizante e endividada nas colinas frias da Serra do Rio de Janeiro, havia se transformado sob o comando de Walter Faria em um predador faminto, solto nas vastas planícies do mercado nacional de bebidas. A metamorfose não foi gradual, foi uma explosão tática de marketing, logística e puro fluxo de capital que pegou os concorrentes, anestesiados por anos de domínio, completamente de surpresa. O Brasil estava prestes a entrar na Era de Ouro da Itaipava. A estratégia para elevar a cerveja do status de uma marca regional, curiosa para um ícone nacional, foi calcada em uma onipresença agressiva e quase sufocante. Não bastava apenas estar presente nas prateleiras dos grandes supermercados. A Itaipava precisava se infiltrar no imaginário do brasileiro comum. O marketing da empresa tornou-se um espetáculo de ostentação. Eles não patrocinavam apenas pequenos eventos locais. O Grupo Petrópolis passou a dominar circuitos inteiros de automobilismo, investindo pesado na Stock Car. Inundaram os intervalos comerciais das novelas de horário nobre e das transmissões de futebol com campanhas milionárias, sempre associando a marca à ideia do verão 100%. A tática no campo de batalha, o chamado ponto de venda, era ainda mais feroz. Para o dono do bar na esquina, o Grupo Petrópolis oferecia um arsenal de vantagens irresistíveis. Geladeiras novas em folha de baixo consumo de energia, mesas de plástico, cadeiras, toldos e condições de crédito e pagamento que as gigantes do setor, arrogantes em sua liderança, se recusavam a igualar. De repente,
Das praias badaladas do Rio de Janeiro às pequenas barracas do Nordeste, o vermelho e o branco se tornaram a paleta de cores dominante na paisagem urbana. A Itaipava deixou de ser uma alternativa barata e marginal para se tornar a escolha principal de milhões de trabalhadores ao fim de um dia exaustivo. Para sustentar essa demanda vertiginosa e evitar o pior pesadelo de qualquer distribuidor, a prateleira vazia, o Grupo Petrópolis precisava de uma musculatura industrial titânica. Foi então que se iniciou um ciclo de construções faraônicas. A inauguração da mega fábrica em Boituva, no interior de São Paulo, foi um marco colossal na história da empresa. Com galpões gigantescos, equipamentos de altíssima precisão importados da Alemanha e linhas de envase capazes de cuspir centenas de milhares de latas por hora com um rugido mecânico ensurdecedor, Boituva não era apenas uma instalação de manufatura. Era uma declaração pública de guerra contra o monopólio. Mas o verdadeiro golpe de mestre e o movimento de maior risco e audácia foi a marcha militarizada para o Norte e Nordeste, territórios historicamente controlados com mão de ferro pela toda-poderosa Ambev e, em menor grau, pela Chincariol. A construção do Complexo Industrial de Alagoinhas, no coração da Bahia, inaugurado em 2013, representou uma ruptura sísmica no equilíbrio de poder do mercado. O Grupo Petrópolis não estava mais apenas defendendo suas posições no Sudeste. Eles estavam invadindo a fortaleza principal do inimigo. Paralelamente, o portfólio da empresa não parava de crescer. A cerveja Crystal consolidou-se como a principal opção de combate para preços baixos, enquanto energéticos, vodkas e refrigerantes eram rapidamente adicionados às frotas de caminhões de entrega, garantindo que o distribuidor local não precisasse comprar mais nada de fornecedores externos. Os números resultantes dessa expansão desenfreada eram, à primeira vista, de tirar o fôlego de qualquer analista financeiro. Em pouco mais de uma década, a participação de mercado do Grupo Petrópolis saltou de dígitos únicos para impressionantes 15%, e mais tarde beirando a marca histórica de quase 20%. Eles esmagaram a concorrência intermediária, ultrapassaram a tradicional Chincariol, que mais tarde agonizaria sob o nome Brasil Kirin, e assumiram o cobiçado e perigoso posto de segunda maior cervejaria do Brasil. Pela primeira vez em muito tempo, os executivos do topo do mercado, sentados em seus luxuosos escritórios corporativos, olharam para os relatórios mensais de vendas com um genuíno e incômodo suor frio. Um ex-distribuidor do interior de São Paulo estava fazendo o impossível. O apogeu definitivo dessa era de ouro, o momento em que a glória do Grupo Petrópolis foi esculpida em concreto, aço e holofotes, ocorreu com a aproximação da Copa do Mundo FIFA de 2014. Em uma jogada de marketing de proporções épicas que deixou o mercado boquiaberto, a empresa desembolsou 100 milhões de reais em dinheiro para adquirir os direitos de nome, naming rights, do principal e mais moderno estádio da Bahia por 10 anos. A Itaipava Arena Fonte Nova erguia-se soberana em Salvador, não apenas como um palco global para o futebol, mas como um imponente monumento ao triunfo pessoal e corporativo de Walter Faria. Ver o nome de sua cerveja estampado em letras gigantes, transmitido em alta definição para bilhões de espectadores ao redor do globo, foi o ápice indiscutível. O império havia escalado e conquistado o topo da montanha. Aos olhos do público deslumbrado, dos concorrentes atordoados e até mesmo das dezenas de milhares de funcionários que vestiam o uniforme da empresa com orgulho, o Grupo Petrópolis parecia uma máquina infalível de imprimir dinheiro. Um rolo compressor impossível de ser parado. A logística rodoviária funcionava com a precisão de um relógio suíço. As campanhas publicitárias arrebatavam prêmios e corações. E o líquido dourado fluía sem interrupções. No entanto, a física financeira tem regras draconianas que não podem ser dobradas por propagandas charmosas de verão. Nos escritórios blindados da diretoria, longe do cheiro doce do malte fermentando nas caldeiras e do barulho das festas de inauguração na Bahia,
Uma dissonância silenciosa e aterradora começava a se formar. A matemática elementar por trás do milagre do crescimento não fechava tão perfeitamente quanto os outdoors luminosos sugeriam. A estratégia de vender oceanos de cerveja com margens de lucro, espremidas para ganhar volume a qualquer custo, combinada com os gastos nababescos em marketing, patrocínios milionários no esporte e a construção ininterrupta de superfábricas bilionárias, exigia um apetite absolutamente insaciável por capital fresco. O crescimento meteórico não estava sendo financiado apenas pelo lucro orgânico gerado pelas vendas das latas nos botecos. Para manter aquele motor colossal girando na temperatura máxima, o Grupo Petrópolis precisava de dinheiro externo em proporções alarmantes. Eles haviam erguido a fachada deslumbrante de uma fortaleza de vidro, sucesso e alumínio, mas as estacas de fundação estavam sendo cravadas profundamente em um pântano de alavancagem financeira perigosa e de acordos políticos sombrios que o mercado financeiro ainda sequer suspeitava. O império brilhava intensamente e cegava a todos sob o sol do Nordeste, mas as nuvens escuras de uma tempestade devastadora, um escândalo que estava prestes a paralisar e envergonhar a República Brasileira, já começavam a se formar rapidamente no horizonte. O espetáculo da ascensão estava completo. Agora, o verdadeiro preço daquela glória começaria a ser cobrado. O brilho ofuscante do sucesso nas prateleiras dos supermercados e os holofotes reluzentes nos grandes estádios de futebol criavam uma ilusão de invulnerabilidade absoluta ao redor do Grupo Petrópolis. Para o público brasileiro, a empresa era a personificação máxima do triunfo empresarial. O Davi interiorano, que finalmente estava encurralando o Golias do mercado global de bebidas. No entanto, por trás das portas fechadas, das salas de reunião, no alto escalão executivo, longe das praias e das campanhas publicitárias de verão, a narrativa era drasticamente diferente. O milagre financeiro da Itaipava não era alimentado apenas por lúpulo, malte e eficiência logística brutal. Estava sendo impulsionado por uma injeção perigosa, insustentável e constante de capital de terceiros. A estrutura do império começava a revelar fissuras profundas, escondidas sob camadas espessas de marketing agressivo. A decisão monumental de invadir as regiões Norte e Nordeste, historicamente o bastião inatingível e altamente lucrativo das gigantes do setor, foi o principal catalisador dessa dependência financeira tóxica. Construir uma mega fábrica tecnológica, como a de Alagoinhas, na Bahia, e estabelecer uma rede de distribuição capilarizada a partir do zero em um território tão vasto, exigia um volume de dinheiro que a operação orgânica do Grupo Petrópolis no Sudeste, por mais bem-sucedida que fosse, simplesmente não conseguia gerar. A logística no Brasil, um país de dimensões continentais e infraestrutura deficitária, é um triturador implacável de margens de lucro. Cada quilômetro a mais, rodado pelos caminhões vermelhos da frota, encarecia o processo e corroía os poucos centavos de lucro real contidos em cada lata vendida. Para compensar esses custos logísticos exorbitantes e conseguir a lealdade dos donos de pontos de venda, que durante décadas foram fiéis à concorrência, o Grupo Petrópolis precisou adotar a tática mais antiga, arriscada e sanguinária do varejo comercial: a guerra de preços. A estratégia era arriscada, porém clara: inundar o mercado nordestino e nacional com Itaipava e Crystal a preços que os rivais teriam sérias dificuldades em acompanhar sem sacrificar pesadamente seus próprios balanços. Num primeiro momento, a tática funcionou perfeitamente para roubar participação de mercado, impulsionando a marca a consolidar sua cobiçada vice-liderança. Os volumes de vendas dispararam para a estratosfera, as metas de distribuição mensal eram batidas e os caminhões operavam dia e noite cruzando as rodovias. Porém, essa vitória comercial pírrica escondia um veneno contábil devastador. A implacável guerra de preços esmagou as margens de lucro operacional da empresa até o limite da sobrevivência. Eles estavam vendendo muito mais cerveja do que em qualquer outro momento da história do grupo, mas ganhavam cada vez menos dinheiro com cada litro engarrafado.
Quando o lucro operacional despenca vertiginosamente em uma indústria de capital intensivo que está no meio de um ciclo de expansão brutal, a matemática se torna uma força impiedosa. Sem fluxo de caixa interno suficiente para financiar a construção ininterrupta de novas fábricas, a manutenção e renovação constante de frotas gigantescas de caminhões e o pagamento dos contratos milionários de patrocínio, como a Arena Fonte Nova e a Fórmula Stock Car, a saída foi fatal. O Grupo Petrópolis teve que recorrer de forma voraz e agressiva ao endividamento bancário. Bancos públicos e privados, deslumbrados com o crescimento da fatia de mercado da cervejaria e ansiosos por financiar aquela aparente história de sucesso nacional, abriram todas as torneiras de crédito disponíveis. Linhas de financiamento colossais foram aprovadas. O balanço patrimonial da empresa estava silenciosamente se transformando em uma bomba relógio. O perigo invisível do crescimento ancorado em dívidas é que o mercado financeiro e a economia não perdoam tropeços prolongados. Enquanto o Brasil surfava na crista da onda do consumo, impulsionado pelo crédito, no início da década de 2010, o modelo arriscado do Grupo Petrópolis parecia imbatível. O giro extremamente rápido do estoque nos bares e supermercados gerava capital de giro suficiente para pagar os juros imediatos das dívidas recém-adquiridas, mantendo a roda da fortuna girando. Mas os executivos mais técnicos no topo da pirâmide sabiam a verdade aterrorizante. A empresa estava caminhando sobre uma corda bamba finíssima, sobre um abismo e sem qualquer rede de segurança. Qualquer choque externo severo, como um aumento repentino nos custos das matérias-primas importadas em dólar, como lúpulo e alumínio, ou uma desaceleração na economia do país, poderia estrangular a liquidez da empresa da noite para o dia, tornando impossível o pagamento do principal das dívidas bilionárias. Conforme o peso dos juros aumentava, a pressão interna na sede da empresa tornou-se esmagadora. Para manter a ilusão de invencibilidade perante o mercado e continuar justificando as generosas linhas de crédito mantidas com gigantes como o Santander e o Banco do Brasil, a liderança passou a exigir volumes de vendas quase desumanos. A cultura agressiva de Walter Faria, que no passado havia sido o motor de uma inovação comercial genuína, agora se transformava em um ambiente asfixiante. Metas irreais eram impostas coercitivamente aos diretores regionais. O foco metódico na eficiência logística e na rentabilidade a longo prazo foi completamente engolido pelo desespero do faturamento imediato para fechar as contas do mês. Contudo, muito mais alarmante do que as margens espremidas pela guerra de preços e o endividamento bancário avassalador era a percepção que começava a ganhar força entre alguns analistas de mercado. As contas daquela expansão monumental e ostensiva não fechavam matematicamente se explicadas apenas por empréstimos corporativos tradicionais e vendas de cerveja com desconto. A magnitude dos investimentos em infraestrutura do Grupo Petrópolis, aliada à velocidade surreal com que novas plantas hipermodernas brotavam do chão, desafiava a lógica da física financeira. Como uma empresa que vende cerveja barata, que queima margens diariamente para lutar contra um monopólio globalizado, conseguia injetar centenas de milhões em campanhas publicitárias ininterruptas e ainda erguer fábricas de bilhões de reais sem abrir seu capital na Bolsa de Valores, IPO, para captar recursos? A resposta chocante para essa dissonância cognitiva não estava registrada nos livros fiscais da empresa, mas começava a ecoar nos corredores mais obscuros dos bastidores políticos em Brasília e nos escritórios de investigação em Curitiba. Havia um rio subterrâneo de dinheiro invisível, irrigando as raízes sedentas dessa árvore gigantesca. O Grupo Petrópolis não estava apenas jogando o duro jogo corporativo padrão de pegar empréstimos e alavancar a produção. Havia engrenagens ilegais girando sob o assoalho limpo das fábricas. A obsessão cega pelo crescimento não havia destruído apenas a prudência contábil da diretoria corporativa. Ela havia implodido as fundações éticas da companhia. O império havia crescido de forma tão desproporcional que não podia mais ser alimentado apenas pelas vias legais da economia de consumo. A tempestade perfeita estava rapidamente
escurecendo os céus, e o golpe fatal que derrubaria a cervejaria não seria desferido por seus temíveis concorrentes comerciais. Seria orquestrado pelo som ensurdecedor das sirenes e por mandados de prisão emitidos pela Polícia Federal. A semente da destruição não estava no mercado, estava nas planilhas ocultas que ligariam a cerveja ao maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Em 2014, o Brasil começou a assistir perplexo ao desenrolar da Operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do país e possivelmente da América Latina. Inicialmente, os alvos pareciam orbitar muito distantes do universo festivo das bebidas alcoólicas. Os holofotes da Polícia Federal miravam doleiros, ex-diretores da estatal petrolífera, grandes empreiteiras e figuras carimbadas do cenário político em Brasília. A narrativa pública e as capas de jornais focavam em dutos, refinarias e licitações de obras superfaturadas. Ninguém, nem o mais cínico e experiente dos analistas de mercado, poderia imaginar que o estrondoso sucesso da segunda maior cervejaria do país estava intimamente conectado aos porões obscuros desse escândalo monumental. A ilusão de que o Grupo Petrópolis era apenas um audacioso Davi do interior paulista, lutando organicamente contra o Golias do mercado, estava prestes a ser brutalmente estilhaçada. O ponto de virada não ocorreu nas linhas de engarrafamento, mas nas gélidas salas de interrogatório do Ministério Público Federal, em Curitiba. Quando os altos executivos da Odebrecht, a maior e mais poderosa construtora do continente, começaram a fechar seus acordos de delação premiada para escapar de penas draconianas, uma peça fundamental de um gigantesco quebra-cabeça financeiro veio à tona. A empreiteira admitiu possuir um departamento inteiro dedicado exclusivamente ao pagamento sistemático de propinas, cinicamente batizado de Setor de Operações Estruturadas. No entanto, a logística operacional desse departamento enfrentava um obstáculo intransponível. A Odebrecht movimentava bilhões em contratos e possuía contas secretas bilionárias no exterior, mas precisava de montanhas de dinheiro vivo, em moeda local, reais, para entregar nas mãos de políticos corruptos e marqueteiros em solo brasileiro. Trazer dólares não declarados de paraísos fiscais de volta ao Brasil, convertê-los e distribuí-los fisicamente, sem acionar imediatamente os alarmes do Banco Central e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, cicato EOAF, era uma tarefa quase impossível e extremamente arriscada. Eles precisavam de um parceiro estratégico. Precisavam de uma corporação gigantesca, com atuação nacional, que movimentasse diariamente volumes colossais de dinheiro em espécie de forma invisível ao radar institucional. Uma empresa cujo produto fosse vendido em milhares de pequenos bares e lanchonetes de periferia, gerando um fluxo de caixa formidável, fragmentado e constante que pudesse ser usado como a fachada perfeita. Foi exatamente neste vácuo logístico que os tentáculos da corrupção encontraram o agressivo modelo de negócios do Grupo Petrópolis. O choque para o mercado e para o público consumidor foi absoluto. A força-tarefa da Lava Jato, ao puxar o fio da meada, revelou que a cervejaria havia, supostamente, se transformado em uma espécie de banco clandestino ou câmara de compensação para o esquema de propinas da Odebrecht. A engrenagem financeira montada era tão sofisticada quanto estarrecedora. A construtora depositava dólares em contas offshore secretas, localizadas em paraísos fiscais como Antígua e Barbuda e Suíça, que eram controladas por Walter Faria e seus executivos de confiança. Em contrapartida a esses depósitos no exterior, o Grupo Petrópolis utilizava seu próprio caixa interno no Brasil, o dinheiro limpo e rastreável proveniente da venda diária de milhões de latas de Itaipava e Crystal, para realizar os pagamentos em espécie, sob a mesa, aos políticos e partidos indicados pela Odebrecht. Para justificar saídas de dinheiro tão volumosas sem levantar suspeitas nos balanços oficiais, investigadores descobriram que a cervejaria e a empreiteira forjaram contratos fictícios milionários. Documentos apontavam transações fantasmas envolvendo a suposta compra e afretamento de embarcações
e equipamentos de perfuração. Negócios que absolutamente nada tinham a ver com a fabricação de cerveja. O Grupo Petrópolis não estava apenas vendendo bebida. Havia se tornado uma artéria vital por onde pulsava o dinheiro sujo, que corrompia a mais alta cúpula da República Brasileira. O volume de capital movimentado nessa operação de lavagem de dinheiro beirava o irreal e ofuscava até mesmo os impressionantes números de faturamento da própria empresa. Segundo as investigações minuciosas da Força Tarefa, entre 2006 e 2014, exatamente o período que coincidiu com a Era de Ouro e a expansão faraônica da Itaipava para o Nordeste, o esquema envolvendo o Grupo Petrópolis repassou mais de 329 milhões de reais em propinas. As planilhas apreendidas do setor de operações estruturadas não mentiam, e os apelidos em código para os executivos da cervejaria confirmavam o conluio. A revelação de que parte do crescimento acelerado da empresa e de suas generosas linhas de crédito bancárias poderia estar umbilicalmente ligada a essas manobras ilícitas transformou a reverenciada história de sucesso empresarial em um sombrio thriller policial. A conta dessa ousadia implacável finalmente foi cobrada no inverno de 2019. Na manhã do dia 5 de agosto, o país acordou com as sirenes das viaturas da Polícia Federal, cumprindo dezenas de mandados na deflagração da Operação Rock City, um desdobramento cirúrgico da Lava Jato. O alvo principal e inquestionável, o até então intocável Walter Faria. Um mandado de prisão preventiva foi expedido contra o homem que construiu o Império Cervejeiro a partir do pó das estradas de terra de São Paulo. Após passar alguns dias considerado oficialmente foragido, aumentando exponencialmente o circo midiático, Faria finalmente se entregou às autoridades no Paraná. A imagem do todo-poderoso CEO, um homem acostumado a transitar em seus helicópteros particulares entre superfábricas ultramodernas e a patrocinar camarotes luxuosos no Carnaval Carioca, agora prestando depoimento e sendo fichado no sistema prisional federal, chocou o país. A dissonância foi brutal. Enquanto as caldeiras em Boituva continuavam fervendo, milhares de litros de malte alheias ao caos externo, o líder supremo e arquiteto de toda aquela estrutura gigantesca estava atrás das grades, acusado de lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção. Embora Walter Faria tenha sido solto meses depois por decisões de instâncias superiores e tenha negado veementemente todas as acusações, alegando ser vítima de perseguição do Ministério Público e de mentiras inventadas por delatores desesperados para salvar a própria pele. O dano institucional à companhia foi catastrófico, sistêmico e irreversível. A credibilidade do Grupo Petrópolis, a fundação invisível de confiança que sustenta qualquer corporação perante o mercado financeiro, desmoronou em questão de horas. A marca cruzou o ponto de não retorno. Os grandes bancos públicos e privados, que antes faziam fila na porta da diretoria para oferecer crédito barato e financiar a guerra contra a Ambev, recuaram abruptamente. Departamentos de compliance de instituições financeiras acenderam alertas vermelhos massivos. Linhas de crédito de curtíssimo prazo, essenciais para o capital de giro. O oxigênio necessário para comprar insumos como alumínio e lúpulo e pagar os milhares de caminhoneiros, foram subitamente congeladas ou tiveram suas taxas de juros elevadas a patamares punitivos. O risco de imagem de estar associado a um esquema da Lava Jato era tóxico demais para os acionistas dos bancos. Ao mesmo tempo, o público reagia. A marca Itaipava, antes cuidadosamente posicionada nos comerciais de TV como sinônimo de alegria, praias ensolaradas e o verão 100%, agora figurava quase diariamente no Jornal Nacional, em gráficos animados, explicando fluxos de lavagem de dinheiro e contas offshore na Suíça. O Grupo Petrópolis havia sobrevivido à brutal guerra de trincheiras comerciais contra concorrentes gigantescos, mas estava absolutamente desarmado para a guerra jurídica e de destruição de reputação que se seguiu. O escândalo cortou as linhas de suprimento financeiro da empresa,
deixando um transatlântico bilionário, carregado com uma montanha insustentável de dívidas e custos operacionais altíssimos, completamente à deriva. O choque judicial foi o golpe sísmico que abriu a primeira e mais letal fenda no casco do império. Contudo, o pior pesadelo do chão de fábrica ainda estava por vir. Uma tempestade macroeconômica iminente, combinada com o surgimento de uma crise de saúde global sem precedentes e a ascensão feroz de um novo concorrente europeu, testaria se as paredes rachadas do Grupo Petrópolis seriam capazes de se manter de pé. O rescaldo da Operação Lava Jato havia deixado o Grupo Petrópolis isolado e financeiramente asfixiado. Mas a verdadeira prova de sobrevivência da companhia não viria dos tribunais, e sim de um inimigo microscópico e de uma brutal reviravolta macroeconômica. No início de 2020, quando a pandemia de Covid-19 varreu o Brasil, provocando lockdowns e o fechamento massivo de comércios, o coração operacional da cervejaria sofreu um infarto fulminante. A tempestade dupla estava apenas começando a se formar, trazendo nuvens escuras que obliterariam qualquer esperança de recuperação imediata. Para entender a gravidade desse golpe, é preciso olhar para a rua. A força vital da Itaipava e da Crystal nunca esteve nas gôndolas refrigeradas dos supermercados de luxo, mas sim nas calçadas quentes, nas mesas de plástico vermelho e no convívio diário e barulhento dos milhares de botecos espalhados pelo Brasil. O modelo de negócios desenhado por Walter Faria dependia visceralmente do consumo on-premise, no local da venda, e do giro rápido das garrafas de vidro de 600 ml. Esse formato retornável era a galinha dos ovos de ouro da empresa. Com o vasilhame já pago e circulando continuamente de forma logística, a margem de lucro por litro era significativamente maior do que qualquer outra embalagem. Quando as portas de metal dos bares se fecharam em todo um país para conter o avanço do vírus, o silêncio nas ruas transformou-se em um pesadelo financeiro da noite para o dia. O consumo migrou abruptamente para dentro dos lares, empurrando o consumidor para os corredores hiperiluminados dos grandes supermercados. Nessa nova dinâmica de confinamento, o rei não era mais a garrafa de vidro compartilhada, mas sim a lata de alumínio individual. Para o Grupo Petrópolis, essa mudança de hábito forçada foi devastadora. Vender cerveja em latas nos hipermercados significava entrar em uma arena predatória dominada pelo poder de fogo colossal e pelas negociações em bloco da Ambev, operando com margens de lucro incrivelmente estreitas. E foi exatamente na cadeia de suprimentos dessas embalagens que a segunda frente da tempestade atingiu a empresa com força total. Com o pânico generalizado nos mercados globais, o dólar disparou descontroladamente frente ao real. O Brasil é um gigante agrícola, sim, mas a indústria cervejeira nacional depende quase que integralmente da importação de lúpulo e malte de alta qualidade, cotados em moeda estrangeira. Mais catastrófico ainda foi o choque brutal no mercado global de alumínio. Os preços das latas explodiram, agravados por gargalos nas cadeias de produção mundial. O Grupo Petrópolis, que já estava queimando caixa rapidamente e não tinha acesso a linhas de crédito emergenciais baratas por conta de seu fresquíssimo risco de imagem herdado dos escândalos políticos, de repente precisou de muito mais capital apenas para fabricar a mesma quantidade de bebida. Repassar esse aumento astronômico de custos de produção para o consumidor final seria a saída matemática mais lógica. Contudo, a Itaipava estava aprisionada na própria identidade que a consagrou. Ela sempre foi posicionada como a cerveja de combate, a escolha econômica do trabalhador, o alívio barato do fim de tarde. Aumentar agressivamente o preço significaria destruir sua única fortaleza competitiva e alienar seu público mais fiel. Encurralada entre custos em dólar e consumidores sem poder aquisitivo, a diretoria foi forçada a absorver grande parte do prejuízo, esmagando o lucro operacional até transformá-lo em uma hemorragia financeira incontrolável. Cada lote embalado em lata parecia drenar as poucas reservas de vida da corporação. Enquanto o Grupo Petrópolis sangrava e hesitava, o mercado não oferecia trégua.
Uma nova ameaça, fria, verde e implacavelmente bem executada, acendia rapidamente no retrovisor. A holandesa Heineken, após consolidar a compra das operações da falida Brasil Kirin, antiga Chincariol, estava dando uma verdadeira aula magna de penetração de mercado, explorando a mudança no paladar da classe média brasileira e o crescente desejo por cervejas puro malte e de posicionamento premium. A Heineken inundou o país. O prestígio intocável da marca europeia contrastava cruelmente com a imagem desgastada da Itaipava. Sem o fluxo de caixa necessário para investir em marketing pesado, reagir com inovações robustas de produto ou defender as prateleiras, o Grupo Petrópolis assistiu, completamente impotente, a Heineken tomar-lhe a cobiçada coroa de vice-líder do mercado nacional. A queda sumária para o terceiro lugar não foi apenas um número nas planilhas de market share. Foi um golpe psicológico desmoralizante para o ego de uma empresa acostumada a desafiar os deuses do Olimpo cervejeiro. O impacto palpável dessa conjuntura nefasta materializou-se rapidamente no chão de fábrica. As superfábricas monumentais, como as de Boituva e Alagoinhas, outrora os ruidosos motores de uma expansão infinita, projetadas para operar ininterruptamente, começaram a experimentar um som aterrorizante para qualquer industrial. O eco do silêncio das máquinas ociosas. Uma instalação colossal operando com 40% ou 50% de sua capacidade instalada, torna-se imediatamente um buraco negro no balanço patrimonial. Os custos fixos milionários, manutenção de maquinário alemão, energia industrial, impostos imobiliários e folhas de pagamento gigantescas permaneciam inalterados, enquanto a receita simplesmente secava. A crise de liquidez, o temido estado onde uma empresa literalmente fica sem dinheiro vivo para honrar o dia de amanhã, havia se instalado de forma irreversível. Os fornecedores de insumos, cientes da extrema fragilidade da cervejaria e aterrorizados com o fantasma de um calote iminente, mudaram as regras do jogo. Ninguém mais queria vender matéria-prima a prazo. Eles passaram a exigir pagamentos à vista, antecipados e em dinheiro para liberar os caminhões de grãos e alumínio para os pátios da fábrica. A diretoria se viu forçada a tomar decisões drásticas e dolorosas de racionamento de caixa. Turnos inteiros começaram a ser cortados. A logística de distribuição foi severamente mutilada para economizar o diesel dos caminhões, e a produção perdeu tração. O gigante outrora temido estava tropeçando gravemente nas próprias pernas, à beira do desmaio. Qualquer manual de gestão corporativa de crises recomendaria, neste momento crítico e terminal, uma união absoluta no topo da liderança. Era urgente focar todas as energias mentais e recursos, engolir qualquer orgulho remanescente e traçar um plano de sobrevivência e reestruturação em bloco. Mas o que se desdobrou nos corredores acarpetados da sede da empresa foi exatamente o oposto disso. Ao invés de trabalharem juntos para tapar os buracos do casco do transatlântico bilionário que naufragava rapidamente, os comandantes decidiram que aquele era o momento perfeito para apontar armas uns contra os outros. A tempestade externa que açoitava as fábricas estava prestes a ser ofuscada por um furacão interno, abrindo as portas do inferno para o capítulo mais sombrio, egoísta e trágico da narrativa: a guerra civil familiar. O som do declínio de uma grande corporação raramente é uma explosão repentina. Na maioria das vezes, é um silêncio agonizante. Enquanto as imensas linhas de produção nas megafábricas do Grupo Petrópolis começavam a sofrer interrupções drásticas por falta de matéria-prima e ausência de liquidez, um barulho ensurdecedor ecoava em outro lugar, nos corredores assépticos e frios dos tribunais de justiça empresarial. Quando um navio colossal atinge um iceberg, o instinto básico de sobrevivência dita que a tripulação deve se unir imediatamente para tapar o buraco no casco e acionar as bombas de água. No entanto, no alto escalão da cervejaria, os comandantes decidiram que aquele era o momento exato para sacar suas armas e iniciar um sangrento motim pela cadeira do capitão. Para compreender a ferocidade dessa ruptura, é preciso entender a natureza do poder dentro da empresa. Desde o dia em que comprou a pequena fábrica endividada nas Montanhas Fluminenses em 1998,
Walter Faria governou seu império com uma mão de ferro absoluta e centralizadora. Ele não era apenas o CEO, ele era a gravidade ao redor da qual toda a corporação orbitava. Cada decisão estratégica, desde a compra de caminhões até os contratos milionários de patrocínio, passava por seu crivo pessoal. Mas o trauma contínuo das investigações criminais e o golpe devastador em sua reputação haviam criado fissuras profundas na armadura do patriarca. O rei estava ferido, distraído por advogados de defesa e audiências criminais, e o inevitável vácuo de poder no topo da pirâmide começou a atrair as ambições reprimidas dentro de sua própria casa. A guerra civil corporativa teve como protagonistas as figuras mais próximas ao fundador, notadamente sua filha, Giulia Faria, e seu sobrinho, Kleber Faria, que durante anos atuou como uma peça-chave na engrenagem comercial do grupo. Uma nova geração da família observava, com crescente desespero, o modelo de negócios autoritário e antiquado do patriarca colidir violentamente com a realidade de um mercado em crise e com as exigências de compliance dos bancos modernos. Para os herdeiros, a sobrevivência do Grupo Petrópolis dependia de uma profissionalização imediata da gestão, da implementação de uma governança corporativa transparente e, acima de tudo, do afastamento de Walter Faria das decisões cotidianas que continuavam a sangrar o caixa da empresa. O que começou como discussões acaloradas e divergências estratégicas em jantares de família e reuniões de diretoria, a portas fechadas, rapidamente degenerou para uma guerra declarada e pública. Ações judiciais começaram a ser protocoladas em tribunais de São Paulo, repletas de acusações mútuas de má gestão, ocultação de informações financeiras e tentativas de manobras societárias ilegais. O conflito tornou-se um espetáculo corporativo sombrio e destrutivo. Herdeiros exigiam auditorias independentes e o bloqueio de decisões unilaterais do fundador, enquanto Walter Faria lutava com unhas e dentes para manter o controle absoluto sobre a criatura que ele mesmo havia trazido à vida. O impacto dessa carnificina familiar na operação diária da empresa foi absolutamente letal. O Grupo Petrópolis foi, para todos os efeitos práticos, lobotomizado por liminares judiciais. Para sobreviver a uma crise de liquidez da magnitude que enfrentavam, uma empresa precisa de agilidade cirúrgica. É necessário vender ativos não essenciais, renegociar montanhas de dívidas com agilidade, cortar setores inteiros e assinar planos de reestruturação de emergência. Contudo, com a governança da empresa travada por disputas judiciais sobre quem detinha o direito legal de assinar pelo grupo, a tomada de decisões foi completamente paralisada. Os executivos de alto nível, C-level, que não faziam parte da família, viram-se presos no fogo cruzado de uma trincheira intransponível. Diretores comerciais e operacionais recebiam ordens conflitantes das facções em guerra. Reuniões de emergência para tentar estancar a hemorragia de caixa eram canceladas no último minuto devido a novas injunções legais. A dissonância cognitiva era brutal e revoltante. Enquanto milhões de reais eram queimados mensalmente em honorários para os escritórios de advocacia mais caros do país lutarem pela divisão do espólio, no chão de fábrica, gerentes de logística imploravam por orçamento para comprar diesel para os caminhões de entrega. Essa paralisia gerou uma fuga em massa de talentos. Executivos brilhantes, percebendo que a empresa havia se tornado um campo de batalha tóxico e sem liderança unificada, começaram a abandonar o barco, levando consigo a memória institucional e a capacidade operacional que ainda restavam. A estrutura administrativa do Grupo Petrópolis estava desmoronando de dentro para fora. O mercado financeiro, que observa tudo com o sangue frio de um predador, assistiu a esse teatro do absurdo com total ceticismo. Os bancos credores, instituições como o Santander e o Banco do Brasil, que já estavam profundamente nervosos com o risco de calote, perderam o último pingo de confiança que tinham na capacidade da empresa de se salvar. Não havia como renegociar bilhões em dívidas quando as instituições financeiras sequer sabiam quem, de fato, estava no comando da companhia. A guerra civil familiar foi a prova definitiva para o mercado de que não havia mais adultos na sala. A tragédia do Grupo Petrópolis assumiu contornos quase shakespearianos. O homem que construiu o império a partir do nada
agora preferia vê-lo queimar a abrir mão do controle, enquanto seus herdeiros, na tentativa desesperada de salvar a herança, acabaram ajudando a afundar o navio mais rápido. A vaidade e o rancor cegaram a liderança para a ameaça existencial que se acumulava do lado de fora dos portões da fábrica. Enquanto a família Faria gastava sua energia e o escasso capital restante lutando entre si nos tribunais, a areia da ampulheta financeira finalmente se esgotou. A tolerância dos credores chegou ao fim. Sem dinheiro no caixa, sem crédito na praça e sem um plano de resgate unificado, o coração da máquina de guerra da Itaipava estava prestes a parar de bater de forma oficial. O império havia sido corroído por dentro. Agora, o golpe de misericórdia viria de fora, de forma avassaladora e humilhante. O dia final havia chegado. O ano de 2023 não trouxe renovação para o Grupo Petrópolis. Trouxe a execução impiedosa de uma sentença de morte financeira que vinha sendo desenhada nos bastidores há quase uma década. O colapso, que até então era uma hemorragia lenta, silenciosa e dolorosa, combatida com paliativos e maquiagens contábeis, transformou-se em uma parada cardíaca fulminante. A espiral incontrolável de dívidas, agravada de forma irreversível pelos custos astronômicos da tempestade macroeconômica global e pela absoluta paralisia administrativa causada pela guerra civil na família Faria, finalmente atingiu a massa crítica. O oxigênio essencial de qualquer corporação, o fluxo de caixa diário, simplesmente secou da noite para o dia. Os grandes conglomerados bancários que, durante a Era de Ouro, estendiam tapetes vermelhos e abriam garrafas de champanhe para a diretoria da cervejaria, agora assumiam o papel de algozes impiedosos. Instituições financeiras de peso, como o Santander, o Banco do Brasil e outros gigantes do mercado, detentores de bilhões de reais em debêntures e empréstimos comerciais que começavam a vencer, acionaram simultaneamente os botões de pânico em seus departamentos de risco e compliance, percebendo com clareza cristalina que a empresa não tinha mais qualquer capacidade operacional de gerar receita suficiente para honrar sequer os juros mensais das dívidas, e profundamente assustados com a ausência de um comando unificado na cadeira de CEO, os credores partiram para o ataque. Sem piedade, começaram a executar garantias contratuais e a bloquear de forma agressiva as contas bancárias da cervejaria em todo o território nacional. Esse estrangulamento bancário teve um efeito imediato, visceral e catastrófico na física da operação industrial. Uma mega fábrica de bebidas de alta performance não é um escritório que pode simplesmente apagar as luzes. É uma besta mecânica faminta que precisa ser alimentada ininterruptamente com capital intensivo. Quando as ordens de bloqueios judiciais congelaram os parcos milhões que ainda restavam no caixa da empresa, o coração logístico da Itaipava parou de bater. Sem dinheiro vivo e imediato, os portões das monumentais unidades de Boituva, no interior de São Paulo, e de Alagoinhas, na Bahia, testemunharam cenas que seriam consideradas pura ficção alguns anos antes. Caminhoneiros terceirizados, que formavam a espinha dorsal da distribuição da marca, recusavam-se a ligar os motores porque não havia dinheiro na conta para cobrir o diesel ou os pedágios rodoviários. Navios carregados com toneladas de lúpulo europeu importado e malte de alta qualidade aguardavam atracados nos portos brasileiros, mas os fornecedores bloqueavam o descarregamento da carga, exigindo pagamento estritamente antecipado e à vista. Uma impossibilidade matemática para uma empresa com as contas bancárias travadas pela justiça. O cenário tornou-se tão absurdo e desesperador no chão de fábrica que contas essenciais de manutenção básica começaram a atrasar perigosamente. As faturas monumentais de energia elétrica, necessárias para manter as caldeiras fervendo, e os gigantescos tanques de refrigeração, estabilizados na temperatura exata, não foram pagas. A ameaça de um corte de energia por parte das concessionárias no meio de um ciclo de fermentação significaria a perda irreparável de milhões de litros de produto em questão de horas, transformando cerveja em esgoto. O ambiente no quartel-general da empresa era de pânico generalizado e absoluto caos institucional.
Executivos do C-Level que ainda não haviam abandonado seus postos passavam madrugadas insones em ligações frenéticas com diretores de bancos implorando pela liberação de migalhas financeiras apenas para conseguir pagar a folha de pagamento quinzenal dos milhares de operários que continuavam batendo o ponto, alheios à gravidade terminal da situação no topo da pirâmide. Mas as portas dos cofres institucionais estavam trancadas a 7 chaves. O mercado financeiro tradicional não empresta dinheiro para um império falido, cujos reis estão ocupados demais tentando destruir uns aos outros em tribunais de família. A dissonância era ensurdecedora, trágica e brutal. A mesma corporação arrogante que um dia desembolsou 100 milhões de reais em dinheiro vivo para comprar os direitos de nome de um estádio da Copa do Mundo, agora rasparava o fundo do tacho, incapaz de comprar chapas de alumínio suficientes para manter uma única linha de envase operando durante o turno da noite. O gigante estava de joelhos no asfalto quente, com a lâmina fria do mercado financeiro implacavelmente encostada em sua garganta. O relógio marcava os últimos minutos de vida, independente do Grupo Petrópolis, com as megafábricas ameaçando parar completamente suas esteiras e os bancos credores avançando ferozmente sobre os ativos físicos da empresa, preparando mandados para apreender maquinários alemães de última geração, estoques de produtos e frotas de milhares de caminhões vermelhos para liquidar as dívidas. Não havia mais qualquer margem para disputas de ego no conselho de administração ou negociações amigáveis de bastidor. A única saída matemática e jurídica restante para evitar a falência imediata, o fechamento das portas na manhã seguinte e o desmanche físico da companhia, era acionar o temido botão de emergência nuclear do direito empresarial brasileiro. Na tarde do final de março de 2023, uma petição urgente, incrivelmente volumosa e densa, foi protocolada em regime de urgência extrema na 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O documento era, na prática e na teoria, a certidão de óbito do império original e soberano construído por Walter Faria. Acuado sem fluxo de caixa e cercado de credores por todos os lados, o Grupo Petrópolis pedia oficialmente a recuperação judicial perante o Estado. Quando o teor do documento se tornou público e os números saltaram das telas dos terminais da Bloomberg, o mercado financeiro e a imprensa econômica prenderam a respiração diante do tamanho do buraco contábil. A dívida declarada formalmente aos tribunais era uma cifra monstruosa, aterradora e quase incompreensível para o cidadão comum. 11,9 bilhões de reais. Era um dos maiores e mais impactantes pedidos de recuperação judicial da história recente do país. Um colapso financeiro de proporções épicas que ofuscava, em volume de capital destruído, muitos escândalos corporativos globais. As centenas de páginas do processo revelavam a anatomia completa e nua da tragédia. Dos 11,9 bilhões de reais confessados, quase metade era composta por dívidas financeiras pesadíssimas e de curto prazo com os grandes bancos privados e públicos, além de investidores detentores de debêntures. A outra metade representava uma teia asfixiante e socialmente devastadora de obrigações, não pagas com milhares de fornecedores da cadeia produtiva, desde gigantes globais do agronegócio e corporações multinacionais, fabricantes de latas de alumínio, até pequenas e médias empresas de logística terceirizada e donos de frotas regionais que dependiam quase que exclusivamente da cervejaria para não decretarem falência. Havia também embutido no passivo total um rombo tributário colossal que o Estado brasileiro, ironicamente, teria imensas dificuldades em recuperar. O juiz responsável pelo caso deferiu o pedido poucas horas depois, compreendendo a magnitude da catástrofe social que se desdobraria, emitindo uma ordem judicial de blindagem provisória, o chamado Stay Period. Essa canetada salvadora impediu que os bancos tomassem posse imediata das caldeiras, dos silos de armazenagem e dos caminhões, garantindo que as fábricas continuassem respirando por aparelhos logísticos. O choque legal evitou que mais de 20 mil trabalhadores fossem sumariamente demitidos
por justa causa econômica naquela mesma semana. No entanto, a aprovação da recuperação judicial não era, de forma alguma, uma vitória ou um alívio. Era o momento da rendição incondicional e total. Naquele exato instante, o controle absoluto do destino do Grupo Petrópolis foi violentamente arrancado das mãos da família Faria. A empresa passaria a ser tutelada, supervisionada e vigiada de perto por administradores judiciais indicados pelo tribunal, auditada a cada centavo gasto e forçada a elaborar e apresentar um plano de reestruturação financeiro humilhante aos seus credores. Estes mesmos credores, organizados em assembleias, passavam a deter o poder de vida, morte e fatiamento sobre a marca que um dia os desafiou. A ironia cruel e quase poética do destino cravou sua marca definitiva na história corporativa do Brasil. A empresa que nasceu desafiando as leis mais elementares da gravidade financeira, que rasgou os manuais de gestão conservadora para construir do zero a superfábrica faraônica de Alagoinhas, que operou como uma engrenagem vital lavando centenas de milhões de reais em um esquema ilícito que quase derrubou os pilares da República durante a Lava Jato. Agora estava de joelhos. O Titã implorava por proteção burocrática do Estado, apenas para não ter sua própria energia elétrica cortada por inadimplência. O império da Itaipava, o desafiante audacioso que um dia almejou ser o rei indiscutível e absoluto do verão brasileiro, havia desmoronado sob o peso insuportável de sua própria ganância, alavancagem suicida e desgoverno familiar. O palco deslumbrante havia ruído, apagando as luzes e deixando para trás apenas uma montanha monumental de destroços contábeis e milhares de vidas prestes a pagar, com o próprio suor e desemprego, a conta astronômica daquele fracasso. Enquanto nas imponentes torres de vidro da Avenida Faria Lima, em São Paulo, e nos corredores acarpetados dos tribunais do Rio de Janeiro, advogados de terno bem cortado debatiam minúcias jurídicas e renegociavam bilhões em planilhas abstratas. A face brutal e real do colapso do Grupo Petrópolis desenrolava-se a milhares de quilômetros dali. A recuperação judicial era, no papel, um escudo legal projetado para salvar a corporação. Mas na dura realidade do concreto e do aço, ela se manifestou como um trauma agudo, paralisante e profundamente humano. O choque da queda não foi medido em pontos percentuais, mas no som aterrador do silêncio industrial. Para compreender a magnitude desse baque, é necessário entrar nos pátios das superfábricas do grupo, como as unidades monumentais de Boituva, SP, e Alagoinhas, Xabeá. Estas instalações não eram meros galpões de manufatura. Eram autênticas catedrais da engenharia moderna, concebidas sob a filosofia de Walter Faria de que a máquina nunca deveria parar. Elas foram projetadas para um ritmo frenético e perpétuo. O normal era o ruído ensurdecedor de milhares de garrafas de vidro tilintando nas esteiras por minuto. O zumbido agudo das linhas de invase, Krones importadas da Alemanha. O cheiro doce e pesado de malte fermentando no ar e o rugido constante dos motores a diesel dos caminhões que entravam e saíam dos portões 24 horas por dia. Quando o bloqueio financeiro e a subsequente recuperação judicial atingiram a operação, esse ecossistema vibrante sofreu uma morte súbita. As formidáveis linhas de produção foram desligadas. Os gigantescos tanques de fermentação em aço inoxidável, antes pulsantes de atividade, transformaram-se em monumentos frios e ocos. O silêncio que tomou conta do chão de fábrica era sepulcral, uma quietude não natural que pesava sobre os ombros de quem caminhava pelos corredores vazios. A ausência de ruído era a prova física, inegável e aterrorizante, de que o oxigênio financeiro do império havia acabado. Mas o impacto mais profundo e devastador dessa paralisia atingiu diretamente o elo mais vulnerável da cadeia: o fator humano. Naquelas semanas sombrias de meados de 2023, milhares de operários, técnicos em mecatrônica, mestres cervejeiros e empilhadeiristas chegavam para o turno da madrugada, às 5 da manhã, enfrentando a névoa fria, apenas para encontrar os portões trancados ou receber ordens para aguardar nos vestiários.
A incerteza tornou-se uma tortura psicológica diária. Sem dinheiro em caixa para comprar insumos básicos, não havia o que produzir. Para um executivo do alto escalão, uma recuperação judicial pode significar a perda de bônus anuais. Mas para o trabalhador do chão de fábrica, significa o pavor iminente de não conseguir pagar o aluguel, de ter a eletricidade cortada e de não colocar comida na mesa da família no fim do mês. O desespero dos funcionários diretos era apenas o epicentro de um terremoto socioeconômico muito maior. O modelo de expansão agressivo do Grupo Petrópolis havia transformado pequenas cidades do interior em municípios-fábrica. A economia local dessas regiões girava quase inteiramente em torno do poder de compra gerado pela cervejaria. Quando as fábricas pararam, o efeito cascata foi impiedoso. As pequenas pensões e restaurantes de beira de estrada, que serviam almoço aos milhares de caminhoneiros terceirizados, viram o movimento despencar a zero da noite para o dia. Oficinas mecânicas, borracharias, pequenos provedores de logística e empresas de manutenção industrial amargaram calotes brutais. Cidades inteiras que haviam ancorado suas arrecadações de impostos e suas esperanças de progresso no gigante das bebidas foram repentinamente arrastadas para a beira do abismo econômico junto com ele. Do lado de fora dos portões, o cenário era um testamento visual da ruína. Os pátios de manobra, que no auge da Era de Ouro eram um balé coreografado de logística acelerada, agora serviam como cemitérios a céu aberto. Centenas, talvez milhares, dos icônicos caminhões vermelhos da frota da Itaipava. Os mesmos veículos que um dia foram os soldados da linha de frente na guerra para conquistar o Nordeste. Estavam estacionados em fileiras infinitas, com os motores desligados, acumulando poeira e ferrugem sob o sol implacável. Sem combustível, sem manutenção e sem produto para carregar, a outrora formidável máquina de distribuição nacional havia se tornado inútil. Mesmo com o stay period garantido pela justiça, o chão de fábrica não conseguia respirar. A confiança, a moeda mais valiosa e frágil do mundo dos negócios, estava completamente pulverizada. Fornecedores de alumínio e produtores agrícolas se recusavam terminantemente a enviar um único grão de lúpulo ou uma única chapa de metal sem o pagamento cair antecipadamente na conta. A cervejaria foi reduzida a uma existência humilhante de subsistência, operando esporadicamente, aos solavancos, produzindo microlotes apenas quando conseguia raspar o fundo do caixa para pagar um fornecedor à vista. O contraste entre a grandiosidade da infraestrutura física e a paralisia financeira era desolador. Aquelas fábricas ultramodernas, erguidas para desafiar o monopólio da Ambev e dominar o verão do país, agora serviam apenas como cascas vazias, lembretes melancólicos de uma ambição que voou perto demais do sol. O império havia sido construído sobre a promessa de um fluxo inesgotável de cerveja e dinheiro, mas naquele momento, a única coisa que fluía pelos corredores silenciosos era o medo do amanhã. O espetáculo industrial havia terminado, restava apenas contabilizar os escombros e os sonhos desfeitos. Quando a poeira judicial finalmente começou a baixar sobre os escombros do Grupo Petrópolis, o cenário que se revelou não era o de uma fênix prestes a renascer das cinzas, mas o de uma corporação zumbi, sobrevivendo à base de liminares, renegociações forçadas e respiradores burocráticos do Estado. A empresa perdeu a sua essência mais vital, a agressividade que a tornou temida. O império que um dia ditou as regras do jogo no verão brasileiro foi reduzido a um participante passivo, lutando diariamente não mais para conquistar o topo, mas simplesmente para não desaparecer por completo das prateleiras. A miragem do crescimento infinito havia se dissipado sob o sol inclemente da realidade financeira. Enquanto a Itaipava sangrava nos tribunais e suas fábricas operavam em ritmo de sobrevivência, o mercado cervejeiro nacional não parou para lamentar a sua queda. Pelo contrário, moveu-se com uma velocidade predatória. A Ambev, o Golias que Walter Faria um dia jurou derrubar, consolidou seu reinado absoluto, absorvendo sem esforço a fatia de mercado deixada nas margens. Simultaneamente,
A Heineken continuou sua marcha implacável, ditando o novo padrão de consumo da classe média brasileira. A marca Itaipava, outrora o símbolo reluzente de um verão 100% e de festas intermináveis, viu-se empurrada para as prateleiras mais baixas e empoeiradas dos supermercados. Despojada de seus orçamentos bilionários de marketing e de seus patrocínios em estádios de futebol, a cerveja voltou a ser apenas o que era em sua essência mais básica: uma opção barata para tempos difíceis. Contudo, o legado mais profundo e sombrio da queda do Grupo Petrópolis não está escrito nos balanços contábeis, nem nas planilhas de market share de seus concorrentes, mas sim no abismo da desigualdade humana. O colapso expôs a crueldade inerente ao capitalismo de laços e à expansão desenfreada movida a ego. Os arquitetos dessa ruína, Walter Faria, seus herdeiros e o alto escalão que embarcou na guerra civil corporativa, perderam o controle de seu brinquedo bilionário e sofreram imensos golpes de reputação. No entanto, suas fortunas pessoais, protegidas por estruturas fiduciárias complexas e anos de dividendos acumulados, permaneceram largamente intactas. Para eles, a falência do modelo de negócios foi uma derrota no jogo de xadrez corporativo. A verdadeira tragédia foi terceirizada para a base da pirâmide. O custo real, visceral e sangrento do colapso foi pago pelos milhares de operários que perderam seus empregos do dia para a noite, pelos caminhoneiros que tiveram seus veículos apreendidos pelos bancos por falta de pagamento e pelas pequenas cidades do interior que viram suas economias locais murcharem instantaneamente. Para essas pessoas, a quebra do Grupo Petrópolis não foi um contratempo jurídico. Foi a destruição de seus meios de subsistência, a perda da dignidade e o afundamento em dívidas pessoais irreversíveis. A ambição desmedida de poucos resultou na ruína concreta de muitos. O caso do Grupo Petrópolis entra para a história econômica do Brasil como o conto de fadas corporativo que se transformou na mais sombria das fábulas de advertência. Ele serve como um lembrete brutal de que impérios construídos sobre fundações de endividamento suicida, alimentados por alianças políticas escusas e corroídos pela ausência absoluta de governança, são, em última análise, gigantes com pés de barro. Não importa quão imponentes sejam as fábricas, quão brilhantes sejam as latas, ou quão sedutores sejam os comerciais de televisão. Quando a matemática financeira se desfaz e a confiança do mercado evapora, a queda é inevitável e implacável. Hoje, quem passa pelas rodovias que cortam as megafábricas do interior do Brasil ainda pode ver a silhueta das imensas instalações industriais e as frotas de caminhões vermelhos parados ao sol. Eles permanecem ali como monumentos silenciosos a uma era de excessos, lembrando a quem quiser ver que a história de sucesso do Grupo Petrópolis foi, no fim das contas, exatamente como as campanhas publicitárias que a consagraram. Uma ilusão brilhante, sedutora e efervescente, mas que, ao primeiro sinal do inverno, provou não ter substância alguma para durar. O verão, afinal, sempre acaba. O silêncio que hoje ecoa pelos pátios vazios e pelas caldeiras ociosas do Grupo Petrópolis é muito mais do que o som de uma falência corporativa. É o epitáfio de uma ambição desmedida. A trajetória de Walter Faria e de seu império cervejeiro nos obriga a confrontar verdades incômodas sobre o modelo de hipercrescimento que muitas vezes idolatramos no mundo dos negócios. Construir um gigante sobre alicerces de dívidas insustentáveis, manobras ilícitas de lavagem de dinheiro e guerras fratricidas de ego não é um ato de genialidade empresarial, mas a arquitetura de um castelo de cartas esperando pelo primeiro e inevitável sopro de vento. A tragédia da Itaipava e da Crystal vai muito além dos quase 12 bilhões de reais em recuperação judicial ou da perda humilhante de participação de mercado para rivais estrangeiras. A verdadeira cicatriz dessa derrocada não está nas planilhas de compliance dos bancos credores, mas sim marcada nas milhares de vidas anônimas. Operários de chão de fábrica, milhares de caminhoneiros terceirizados e pequenos comerciantes locais, que acreditaram na miragem de um verão 100% infinito. Para os grandes executivos, a queda é um revés contábil, amortecido por complexas engenharias financeiras e fortunas blindadas. Para o trabalhador comum,
É o fim brutal e imediato do seu sustento e da sua dignidade. A história do Grupo Petrópolis serve como um lembrete implacável, quase didático. Corporações não são entidades mágicas imunes às leis da gravidade econômica ou à ética institucional. Quando a busca implacável e predatória pelo lucro se desconecta de forma absoluta da responsabilidade e da governança, o colapso não é apenas uma possibilidade, é um destino matemático certo. As superfábricas monumentais, que um dia desafiaram as leis da expansão no Brasil, permanecem lá, como imensos gigantes adormecidos de aço e concreto, testemunhas enferrujadas de que nenhum império é arrogante o suficiente para não cair. E você, o que acha que foi o fator mais letal para a ruína deste império cervejeiro? A corrupção revelada na Lava Jato, a paralisante guerra civil familiar ou a tempestade econômica global? Deixe sua análise nos comentários abaixo. Se este documentário trouxe uma nova perspectiva sobre os bastidores implacáveis das grandes corporações, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre a ascensão e queda dos maiores sistemas industriais do mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.